Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de História, nós vamos aí fazer a revisão, do nosso capítulo da unidade 5, Ocupando o Sertão. Nós fizemos o estudo aí, então, desse capítulo, desde a página 64, até a nossa página 79 do nosso livro de História. Pois bem, nós falamos aí nessa unidade a ocupação do sertão, falamos sobre o período em que o Brasil ocupou, então, o sertão. O sertão, como eu disse para vocês aí, era o interior do Brasil, Os bandeirantes saíram, então, do litoral e à procura de escravizar os indígenas e também à procura de pedras preciosas e riquezas, eles, então, partiram para o interior do Brasil, ocupando as áreas aí onde nós vivemos hoje, Então, foi muito importante essa história dos bandeirantes, porque isso contribuiu para, vamos dizer assim, para a ocupação do interior, Muitas pessoas vieram do litoral morar aqui e fazer, então, aí moradias e desenvolvendo, então, o interior do nosso Brasil, com a criação de gado, com plantações e outras coisas mais. Bom, a história do Brasil, entradas e bandeiras aí, então, como eu disse para vocês, nós temos um mapa aqui, onde nós falamos sobre as entradas e as bandeiras, que eram grupos de pessoas que saíam do interior e se dirigia, ou melhor, saía do litoral e se dirigia ao interior do Brasil a fim de ocupar. Observe que nesse mapa aqui, nós temos aqui os limites, do nosso país naquele século XVI, século XVIII, as divisórias do nosso país aqui, onde tinha um tratado chamado Tratado de Tordesilhas, onde parte do Brasil pertencia à Espanha e parte do Brasil pertencia a Portugal. Mas esse tratado ele foi refeito e o Brasil se tornou futuramente, justamente com a implementação das entradas das bandeiras, ocupando um grande território na América Latina, na América do Sul. E hoje o Brasil é o 5º país maior do mundo, certo? Então nós temos aí, então, falamos aí, então, sobre o que eram entradas e bandeiras, Bandeiras eram expedições que tinham um objetivo de capturar indígenas e procurar encontrar pedras preciosas. Durante esse período houve um grande conflito entre bandeirantes e indígenas, E lamentavelmente, muitos indígenas acabaram aí morrendo, sendo mortos, sendo capturados, escravizados, mortos durante vamos dizer assim, essa entrada para o interior do Brasil. Na página 68, falamos aí como funcionavam essas expedições. Aí nós temos aí a imagem de Domingos Jorge Velho, que era um dos bandeirantes, que adentrou o interior do Brasil. Nós temos outra imagem aqui, mostrando aqui o pouso, desses bandeirantes. Eles saíam pelo mundo afora e tinha que pousar no caminho, A alimentação deles era uma alimentação às vezes difícil, Porque tinha que caminhar por longos e longos quilômetros e o abastecimento, então, se tornava um pouco difícil. Pois bem, os tropeiros, que abasteciam o interior do Brasil, eles facilitavam, então, essa levada de alimentos para que as pessoas aí que ocupavam o sertão pudessem, então, se alimentar. Aqui na página 70, ainda continuando, falando sobre os tropeiros, que foram responsáveis, então, pelo abastecimento de todo o mercado.
Aqui nós temos aqui a imagem, a entrada de São Paulo pelo caminho do Rio de Janeiro. Esse aí é um convento das Carmelitas, né? Uma imagem aí de Jean-Baptiste Debit, uma pintura exuberante aí, muito linda, né? Mostrando então os caminhos que ligava Rio de Janeiro a São Paulo. E na página 71 aqui também, nós temos aqui mais uma vez aqui um repouso, né, de uma caravana aí de bandeirantes. Eles faziam aí, então, tinham vezes que para descansar aí, eles faziam algumas casinhas de palhas aí, né, um barracão de palha, para se abrigar aí até seguir a caminhada novamente. A vida sertaneja, falamos sobre a vida do sertanejo, que não era fácil, né? O vaqueiro daquela época que ocupava o sertão, e o vaqueiro de hoje, né? Nós temos o vaqueiro de hoje, a cultura que eles deixaram para nós, o legado que eles deixaram para nós da sua cultura aí. E aqui nós temos então a representação aqui de um vaqueiro, né? Tá no Museu do Cais do Sertão. E aqui nós falamos também sobre rede de conhecimento, né? A arte no Brasil. Então a história do nosso país, pessoal, é contado através de relatos, né? E também das artes, as artes aí que ajuda a entender a história do nosso país. E aqui a revisão, né? A revisão propriamente dita. Pois bem, na página 78 aí, vocês vão completar essa ficha aí para que a gente possa retomar, né, o nosso capítulo. Vamos lá. O que eram as bandeiras? As bandeiras, então, pessoal, eram expedições organizadas por colonos para aprisionar indígenas e buscar riquezas. Quem participava delas? Homens brancos, indígenas, mamelucos e mulheres que se encarregavam da comida e da preparação de remédios. Por que os bandeirantes eram chamados assim? Os bandeirantes costumavam se organizar em fila e aquele que seguia à frente da fila empunhava uma bandeira. Então, esse pessoal, eles andavam geralmente em filas, né? E o que ia na frente levava uma bandeira, demonstrando aí o apoio governamental para a exploração dos territórios no interior do Brasil. Qual era a duração das expedições, pessoal? As expedições duravam vários meses ou até anos. Quais eram as dificuldades enfrentadas? As dificuldades enfrentadas eram a doença, a fome, os perigos da selva e confrontos com indígenas. Então havia sempre essa tensão, né? Na questão 2, leia o texto e responda as questões. A modorra da vidinha do dia a dia era imediatamente quebrada por uma grande agitação. Todos queriam vir apalpar, mexer, comprar as novas mercadorias que os tropeiros traziam. E saber das novidades, saber se traziam cartas e notícias dos parentes e o que estava acontecendo nos outros cantos da colônia. A tropa naquele tempo era uma espécie de grande loja ambulante e também o elo entre uma vila e outra. Entre uma e outra região era ainda o correio, sua chegada alvoroçada completamente, o lugar Silveira. Então, esse texto aqui é de Silveira, né? Maria José Silveira, na Preciosa e Manuelim, e o roubo das moedas da época do ciclo do ouro, Belo Horizonte. Então, esse texto aqui é um trecho de um texto, né, de Maria José Silveira, que relata, né, como que era a situação daquela época dos tropeiros, como que os tropeiros levavam para os povoados que já ia surgindo com a entrada dos bandeirantes, né, no interior brasileiro, e aí tinha que abastecer esses povoados.
E os tropeiros faziam esse trabalho de levar essas mercadorias, levar as mensagens, né? Trabalhava como se fosse um correio para levar as mensagens àqueles que viviam distante do litoral brasileiro, né? Então, que tipo de mercadoria as tropas transportavam, de acordo com o texto, né? As tropas aí, né, ou seja, os tropeiros, eles levavam consigo armas, eles levavam escravizados, vestimentas, calçados, instrumentos de trabalho, tabaco, cachaça, animais, sal e carne, né? Sal e carne. Era importante o sal aqui, porque o sal ele fazia com que alguns produtos, né, se mantivessem por mais tempo, né? Por exemplo, a carne. A carne era salgada para que não perdesse. Como as mercadorias eram transportadas? Eram transportadas naquela época no lombo de mulas, né? Hoje, né, com a tecnologia que nós temos, né, os meios de transporte para transportar as mercadorias, nós temos aí aviões, nós temos caminhão, nós temos navios, né? Então, naquela época, pessoal, era simplesmente no lombo de mulas. É correto afirmar que a arte no Brasil surgiu após a chegada dos europeus? Explique sua resposta. Então, não, pois os antepassados indígenas dominavam técnicas do trabalho com cerâmica, produzindo itens com decoração bastante elaborada. Além disso, a pintura corporal dos indígenas e suas danças já eram feitas antes da chegada dos europeus às terras que formaram o Brasil. Então, aqui está perguntando, né? Será que as artes surgiu só após a chegada dos europeus aqui no Brasil? Não. Os indígenas já tinham sua própria arte, né? Olha lá para vocês verem, ó. Os indígenas aqui, ó. Essa aqui já é uma foto atual, mas os indígenas já faziam artes no próprio corpo, pinturas, faziam vasilhas de barros, né? Então, tinha a sua cultura, a sua arte. Então, a arte não chegou no Brasil só quando os europeus vieram para cá, não. Só quando os portugueses ou os europeus vieram para cá, não. A arte já existia com os indígenas aqui no Brasil, bem antes que o Brasil fosse, então, aí, ocupado pelos portugueses, certo? Bom, pessoal, e aqui do lado aqui, ó, vocês vão, na página 79, vocês vão fazer uma autoavaliação, né? Vocês vão fazer uma autoavaliação aqui e vão marcar aí os quadradinhos aí, né? Nós temos aí as caretinhas aí, alegria, né? Mais ou menos aí, e uma assim muito tristinha, tá certo? Então, vocês vão marcar com um X aí o quadrinho que vocês, então, realmente tiveram aí aprendizagem, tá bom? Então, fica aqui o meu abraço para vocês e até a próxima.